Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Falando em evento, se não me engano, em outubro, eu me perdi um pouquinho na data, tem congresso de homens na Igreja Batista Missionária em Antunes, igreja do nosso querido amigo e pastor Edson. Amém? Vou estar falando sobre esse congresso no culto dos homens. Por favor, não perca, nós vamos lá dar uma força também para o pastor Edson. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, repita comigo, Ananias. Mais uma vez, Ananias. Amém? Com a sua mulher Safira, repita comigo, Safira. Mais uma vez, bem forte, Safira. Vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultam ou sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No entanto, no mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta. Repita comigo, acharam-na morta. Amém? E levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, eu me coloco, papai querido, diante do teu altar. Verdadeiramente o Senhor habitou no meio dos louvores, falou por intermédio da ministrante, da ministração. Agora, papai querido, fale aos nossos corações. Deus, em o nome de Jesus. Papai querido, através da tua palavra, eu me humilho, eu me curvo, eu me prostro, para que o Senhor, papai querido, se manifeste por meio, papai querido, da tua palavra. Deus, fale aos nossos corações. É o que te pedimos em o nome de Jesus. Queridos, o capítulo 5 do livro de Atos, depois de sucessivos avanços da igreja, a igreja já tinha passado por Pentecoste, a igreja já tinha passado por conversões extremamente numéricas, como 3.000 homens que se converteram após o discurso de Pedro ali em Pentecoste. Depois, mais alguns milhares também se converteram. A igreja havia passado por um crescimento não apenas numérico, mas espiritual. Amém? Mas no capítulo 5, de repente, depois de passar por todos esses sucessivos avanços, essa igreja é surpreendida pela morte de 2 membros do corpo diante da igreja.
pela morte de Ananias e Safira, amém? Diante dos olhares de toda a igreja. O texto diz que por tentarem enganar não apenas aos apóstolos, mas também a Deus, acerca do valor exato da propriedade que eles haviam vendido, eles foram depois disso fulminados, exterminados, mortos por Deus aos olhos de toda a comunidade cristã. E quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse contexto, quando nós olhamos para o capítulo 5 do livro de Atos, fica difícil entendermos uma ação tão brusca de Deus em pleno tempo da graça. Não é verdade? Nós compreendemos tal ação da parte de Deus no Antigo Testamento, mas temos dificuldade de entender a ação de Deus dessa forma, dessa maneira, tratando com Ananias e Safira, tirando as suas próprias vidas em pleno tempo da graça. É bem verdade que se fôssemos falar disso aqui nessa noite, o que eu iria dizer aos irmãos é que Deus continua sendo Deus, independente de estar na lei ou na graça. Deus age, Deus trata, Deus é justiça, independente do tempo em que Ele está agindo, independente do advento em que nós estamos propostos. Ou seja, Deus é juízo ainda hoje. Aleluia! Deus é juízo ainda agora. O problema é que o tempo da graça trouxe o equívoco no coração dos cristãos de que Deus é apenas amor, de que Deus é apenas misericordioso, mas o Deus que é misericordioso, querido, Ele é também justiça. O Deus que é amor, Ele é também ira, e na mesma intensidade que Deus ama, Ele também faz juízo. Ele também faz justiça. E é por isso mesmo que engana-se quem pensa que a lição a ser tirada desse texto é meramente material. Pastor, eu não entendi no sentido de que Ananias e Safira morreram porque não deram tudo ao Senhor. Amém? É outro equívoco. Nossa, mas Deus matou, Deus puniu, porque simplesmente eles não deram tudo. Não, querido, não se trata disso. Ananias e Safira morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Pastor, o que você está querendo dizer? Que se eles tivessem falado a verdade acerca do valor, seja o valor total ou fracionado, Deus iria aceitar a oferta do mesmo jeito. O problema aqui não é quantidade, o problema aqui é falha de caráter. O problema aqui é falta de hombridade. O problema aqui é falta de transparência. O problema aqui é a mentira, que esses dois se macumunaram, que esses dois se culiaram para fazer aos homens de Deus, aos apóstolos que estavam na frente e perante a igreja. Por isso, querida, a lição deixada para nós aqui é que, embora cristãos, e é aqui que eu queria chegar, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso nessa noite, é que, embora cristãos, não estamos isentos de, em dado momento, morrermos espiritualmente, como Ananias e Safira morreram. Pastor, do que você vai falar nessa noite? Morte espiritual. A lição que eu tiro daqui é que cristãos, esteja você caminhando tantos anos ou menos anos na presença de Deus, tenha você maturidade espiritual ou não, saiba de uma coisa: se não vigiarmos e se cedermos ao pecado, ou seja, aos intentos de Satanás contra os nossos corações, nós não estamos isentos de morrer como Ananias e Safira morreram.
Não estamos isentos. O próprio apóstolo Paulo diz que aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. O próprio apóstolo faz menção disso. O próprio apóstolo nos atenta para isso. Amém? A Bíblia também diz que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor. Como? Ou semelhante a um leão, procurando a quem possa tragar. Você está entendendo? E por que ele anda ao nosso derredor? Porque ele sabe que não estamos isentos de falhas. Ele sabe que não estamos isentos de fraquezas. Ele sabe que não estamos isentos ou imunes aos seus ataques. Querido, você precisa entender nessa noite que apenas estar na igreja ou ser parte do corpo não é e nunca foi sinônimo de autoimunidade. Quem aqui está entendendo, diga amém. Quem aqui está entendendo, diga glória a Deus. Sabe qual é o problema do cristão atual? Ele pensa que o só estar na igreja resolve. Ele pensa que o só vir ao culto, vir na reunião de domingo, resolve. Você está entendendo? O só estar no corpo, fazer parte do corpo, ser batizado nas águas, estar no discipulado, resolve alguma coisa. Não, querido, isso não é sinônimo de autoimunidade. Eu adquiro imunidade espiritual contra as enfermidades que podem me levar à morte. Aí eu não estou falando de enfermidade física, e sim espiritual. Desde o momento que eu aplique algumas vacinas na minha vida, a vacina da oração, a vacina da busca, a vacina do clamor, a vacina da leitura da palavra, a vacina da frequência nos cultos, é assim que eu adquiro imunidade. É assim. Você não está imune. No caso de você não vigiar e ceder ao diabo, você não está imune a ter como consequência na sua caminhada espiritual a morte. E nós percebemos isso quando olhamos para Ananias e Safira. A própria história comprova isso. Primeiro, eles fizeram, querido, presta atenção nisso aqui. Ananias e Safira fizeram parte do primeiro escalão daquele que entendemos ser a primeira igreja. Você consegue entender o privilégio disso? Quem é que consegue dimensionar isso? Pastor, eu não entendi. Ananias e Safira tiveram o privilégio de serem pastoreados por Pedro. Ananias e Safira tiveram o privilégio de serem pastoreados por João, por Tiago, irmão de Jesus. Todos os apóstolos, à exceção de Paulo, que iria se converter ainda no capítulo 9. Amém? Todos os apóstolos, à exceção de Paulo, todos estavam próximos de Ananias e Safira. Eles podiam desfrutar da doutrina ouvida da boca e dos lábios dos próprios apóstolos. Seus nomes significavam, olha isso aqui, o de Ananias, cheio de Deus, o de Safira, bela. Alguém cheio de Deus que mentiu. Alguém que tinha na alcunha do seu nome ser cheio de Deus e que mentiu. Alguém que tinha na alcunha do seu nome ser bela, quando na verdade teve uma atitude feia, ridícula. Amém? Glória a Deus. Mesmo assim, tendo o nome de ser cheio de Deus, mesmo assim tendo o nome de ser bela, deram lugar a Satanás e foram mortos. Tiveram suas caminhadas interrompidas pelo próprio Deus. Queridos, quantos são os que você conhece, que passaram por aqui,
que você pregou, que você discipulou, que você lançou, semeou a palavra de Deus no seu coração, que em dado momento de suas vidas espirituais, eram igualmente belos e cheios como Ananias e Safira, mas que deram lugar ao inimigo e tiveram suas vidas ceifadas, fadadas ao fracasso espiritual. Quantos? Quantos homens e mulheres de Deus que você conhece, que da mesma forma como Ananias e Safira, tiveram sua caminhada ministerial interrompida? Quantos pastores, homens de Deus, que tiveram sua caminhada interrompida, porque se distanciaram dele, porque se perderam em seus devaneios, em seus próprios desejos, em suas próprias vontades? Quantos homens e mulheres de Deus, mulheres de oração, homens de intercessão, que em dado momento deram lugar ao diabo e tiveram sua vida espiritual fadada ao fracasso? Abriram o precedente para morrerem espiritualmente. E verdade seja dita, querido, se o nosso corpo físico dá indícios ou sinais de que estamos prestes a ficar enfermos e até morrer, com os nossos corpos espirituais, com a nossa vida espiritual, não é diferente. Pastor, o que você está querendo dizer? Ninguém morre espiritualmente da noite para o dia. Posso ouvir um amém? Ninguém morre espiritualmente da noite para o dia. Eu estava bem, pastor. Eu estava firme na presença de Deus. De repente, no dia acordei e morri. Compare a sua vida espiritual com a sua vida física. Ninguém morre fisicamente da noite para o dia. Fulano deu um infarto fulminante, morreu. Se você estudar e ler a respeito, você vai ver que o corpo te dá sinais de que você vai infartar. Ele te dá sinais. Pontadas no coração, formigamento no braço esquerdo. Estou vendo uns homens e umas mulheres assim, olhando para o braço, para a mão. Você está entendendo? Amém? Sabe o que muitas das vezes faz as pessoas não procurarem recurso para não morrerem infartados? Sabe? Porque a dor inicial, pré-infarto, se compara muito a gases. E aí você acha que você está com um acúmulo de gases e não toma alguma iniciativa. Mas o seu corpo dá sinais. Você já viu que quando você vai gripar, você sabe que você vai gripar? É ou não é verdade, Zezinho? O corpo começa a dar sinais, uma dor de cabeça, indisposição, não é verdade? Você começa a espirrar, e aí você pega e chega à conclusão, eu estou gripando. Você está entendendo? O corpo dá sinais. Pastor, o que eu tenho que entender com isso? Espiritualmente também, o nosso corpo espiritual, a nossa vida espiritual, dá sinais de que estamos fracos. Dá sinais de que estamos debilitados. Dá sinais de que estamos fragilizados. De que alguma coisa na nossa vida espiritual não vai bem. Ninguém cai da noite para o dia. Caim não matou Abel instantaneamente. O próprio Deus o alertou. Caim. Na linguagem do pastor aqui, você vai fazer besteira. Você vai tomar uma atitude da qual depois você vai se arrepender. O desejo sobe contra ti. O pecado bate na porta do seu coração, Caim. Toma uma atitude. E é interessante que Deus termina o seu alerta dizendo, mas cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti, Caim, tomar uma atitude.
atitude. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém morre espiritualmente da noite para o dia. Você começa a morrer antes. Você começa a morrer com ações e atitudes que você não percebe que são nocivas à sua vida espiritual. E talvez, querido, você me pergunte, pastor, mas quando é que exatamente o nosso corpo ou vida espiritual dá sinais de fracasso? Dá sinais de que ele está morrendo espiritualmente? Nós encontramos algumas respostas analisando o próprio contexto da história de Ananias e Safira. E eu entendo que estamos sujeitos à morte espiritual. Primeiro, quando eu permito que Satanás encha o meu coração de sentimentos e desígnios contrários à palavra de Deus. Quem está aqui está entendendo, diga amém. Quem está aqui está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, quando é que eu percebo, eu vou morrer espiritualmente? Quando é que eu percebo que eu estou caminhando para o fracasso? Quando é que eu percebo que eu estou a um passo de fracassar espiritualmente? Quando eu permito que Satanás enche o meu coração de sentimentos que são nocivos, de sentimentos que machucam a minha vida espiritual, de sentimentos que anulam a minha vida ou a nossa vida espiritual. Capítulo 5, vai acompanhando com seus olhos aí, o relato de Ananias e Safira, capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Você está entendendo? Quando é que eu estou fadado ao fracasso espiritual? Quando é que eu estou fadado à morte espiritual? Quando eu permito primeiro que Satanás encha o meu coração de coisas, desejos, vontades, desígnios que não condizem com a vontade de Deus. Segundo, quando eu permito que ele assente algo. Sabe o que é assentar? É fixar. Satanás não apenas encheu, mas ele fixou no coração de Ananias e Safira o desejo de mentir. Você está entendendo? Ei, aquilo do qual está cheio o seu coração determina quem você é espiritualmente. Aquilo do qual está cheio o teu coração determina quem você é espiritualmente. Pastor, o que você está querendo dizer? Seu coração está cheio de quê? Seu coração está cheio de quê? Eu citei esse texto na semana passada, cito de novo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Árvore cheia de Deus, vida cheia de Deus, produz frutos vindo direto de Deus. Quem está cheio de Deus produz frutos bons: paz, longanimidade, benignidade, alegria. Você está entendendo? Mas árvore que está cheia de pecado só pode dar um fruto: pecado. A.B. Langston, um teólogo batista, o qual nós, como Batista Nacional, adotamos, ele compara o homem sem Deus a um pecadeiro. O abacateiro dá o quê? A mangueira dá o quê? A macieira dá o quê? E o pecadeiro? Pecado. Do que está cheio o seu coração, querido? Sabe qual foi a porta para que
Ananias e Safira mentisse, sabe qual foi a porta? Inveja. Sabia disso? Sabe por que Ananias e Safira deram essa oferta, mas mentiram, camuflaram? Porque tinha um moço, no texto anterior, se você olhar com seus olhos aí, antes do capítulo 5, finalzinho do capítulo 4, tem um moço chamado Barnabé, que vende todas as suas propriedades e deposita aos pés dos apóstolos. Logo em seguida vem Ananias e Safira, querendo fazer a mesma coisa. Não, Barnabé não pode ficar por cima. Agora ele é o queridinho de Pedro. Agora ele é o queridinho do pastor. Não, não pode. E aí você começa a maquinar umas coisas, uns desejos, uns sentimentos, uns troços ruins no coração. Sentimento de inveja. Um sentimento nocivo. Amém? E quantos cristãos estão alimentando sentimentos nocivos nos seus corações? Quantos cristãos assentados num culto como esse, suprindo o seu coração de mágoa, de ódio? Eu nunca vi uma geração tão dificultosa de liberar perdão. Brigas incontáveis, intermináveis entre casais, simplesmente porque um ou outro não consegue ceder. Porque são nutridos no seu coração de um sentimento chamado orgulho. É orgulhoso demais para perdoar, é orgulhoso demais para voltar atrás. É homem demais para se revoltar e se irar, mas é homem de menos para perdoar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você está entendendo? Permitem que Satanás encham os seus corações de ira, de raiva, de ódio, de contenda. É uma geração de cristão mal-humorada, azeda. Graça e paz para você. Você está entendendo? É um povo intolerante. É a geração Saraiva. Quem lembra do Saraiva? Tolerância zero. Você entendeu? Amém? Eu dou vazão à morte espiritual quando eu permito que Satanás encha o meu coração, e não apenas encha, mas que ele assente no meu coração desígnios que não condizem com a vontade de Deus. Quando é que estamos sujeitos à morte espiritual? Segundo, quando eu perco a exata noção, a dimensão de que os meus atos pecaminosos entristecem a Deus e não aos homens. É uma pá de cristão sem noção. Ou tem coisa que eu vou pôr no presente. Tem coisa que você está fazendo, que você acha que desagrada o pastor. Ai, tadinho, o pastor está triste, eu não estou nem aí. Não, querido, quem entristece é Deus. Tem atitudes que você toma, tem coisas que você faz, tem lugares que você frequenta, que entristecem o Espírito Santo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 30, portanto, não entristeçais o Espírito Santo que habita dentro de vocês. Você está entendendo? Esse Espírito Santo que você canta lindamente, essa casa é sua casa. Aí você vai até aquela carinha de Roberto Carlos. Nós deixamos ela para você, Jesus. Não é? Aquela carinha doce você faz quando você canta essa música. Só que você esquece que aquele que habita dentro de você, querido, é uma
pessoa. O Espírito Santo que foi soprado sobre os discípulos, que derramou poder, dunamis, em Pentecostes sobre os discípulos, que continua equipando a igreja com dons espirituais. Esse Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem sentimento. Ele não é uma força ativa que emana de Deus. Ele não é um mero vento soprando, como esse ventilador soprando em cima de você. Não, ele é uma pessoa. Esquece não. Repita isso aí para quem está do teu lado. Ou, fala para ele, ou. Não, mas fala mesmo. Ou. O Espírito Santo é uma pessoa. Pastor, por que você está dizendo isso? O que eu quero te alertar é para o fato de que o Espírito Santo, ele se alegra porque ele é uma pessoa. Ele ama porque ele é uma pessoa. Mas ele também se entristece com determinadas ações que nós fazemos. Respeita quem mora dentro de você. Respeita o dono da casa. Como é que o pai fala para o filho quando ele é adolescente e acha que ele é dono do nariz? Quem manda nessa casa? Hã? Não é assim? Aqueles adolescentes tupetudo que acham que é dono da vida e já pode tudo. Não, eu vou, eu faço. Quem manda aqui sou eu. Por quê? Porque a casa não é? A casa não é sua, querido. Quem manda aí é o Espírito Santo. Eu vou repetir porque parece que você não entendeu. Quem manda aí dentro é o Espírito Santo. Você faz o que ele determina. Você faz o que ele diz para fazer. Você está entendendo? Amém? Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Para de ser sem noção. Ananias e Safira morreram espiritualmente porque perderam a noção do erro. Está uma pá de crente que perdeu a noção do limite. Pecam ao seu bel prazer. Cometem atos segundo os seus próprios propósitos, decisões e pensamentos. Você está entendendo? Perdeu a noção. É como Sansão. Perdeu a noção do perigo. O perigo de deitar-se com Dalila. O perigo de emitir para ela de onde vinha ou onde era o símbolo das suas forças. Gente, eu leio Sansão. Eu tenho uma raiva quando eu leio aquele trecho. Sansão brincando com o pecado. Você já observou, Keila? Ele brinca com o pecado. Sabe, ela amarra ele e pá, rebenta, agora vai. De repente, numa dessas brincadeiras, Sansão cai. De verdade, para valer. Porque ele conta exatamente de onde vinha as suas forças. E quantas pessoas estão brincando com o pecado? Você está entendendo? Quantas pessoas estão dando lugar ao inimigo? Quantas pessoas perderam a noção do perigo? Quando dão ouvidos e vazões à voz de Satanás. Amém? Você está entendendo? Versículo 4, parte C, diz isso. Não mentis aos homens, mas mentistes a Deus. Ô, Nani, você não mentiu para mim não, sou. Você não mentiu para João, não, você mentiu para Deus. Ou você não está entristecendo o pastor não, embora a gente se entristeça com algumas ações e atitudes de pessoas, de ovelhas, mas a pessoa que você mais entristece quando você se envereda no pecado é o Deus que você serve. Aleluia! Glória a Deus!
Terceira verdade, quando é que eu estou sujeito ou fadado à morte espiritual? Qual é o indício? Qual é o sinal? Quando eu estou tão distante de Deus que eu fico alheio de tudo que acontece na igreja. Já viu que é automático? Você começa a se distanciar de Deus, a sua frequência no culto começa a cair. É ou não é verdade? Sua vida de oração começa a ficar comprometida, você ora menos em casa, você lê menos a Bíblia, aí daqui a pouco você não vem mais na terça da escola bíblica, aliás, você nunca veio. Aí depois na quinta da palavra que liberta, aí você começa a encher seu coração de orgulho. Não, palavra que liberta, isso é para a gente que precisa ser liberta, não precisa ser liberto. Vocês acreditam que uma vez eu ouvi isso? Eu não gosto do culto de quinta, porque culto de quinta é que trem, sai capeta, sai demônio. Eu não tenho demônio. Ainda. Você está entendendo? Aí você começa a arrumar umas desculpinhas, uns trem. Entendeu? Aí você não se dá por satisfeito, daqui a pouco você começa a ser menos frequente também no culto de domingo, e você vai se distanciando da igreja, e você vai ficando alheio a tudo que acontece na igreja. Pastor, o que você está querendo dizer? Se Safira estivesse na igreja uns minutos antes, ela teria visto o seu marido ser exterminado. Ela chega depois. Sempre que eu leio esse texto, eu me pergunto, onde essa mulher estava que ela não viu o marido dela morrer? Você entendeu? Quando eu me distancio de Deus, eu fico alheio aos fatos. Eu fico alheio à igreja, àquilo que Deus está fazendo. Eu me lembro um dia que um jovem ligou para mim, eu estava afastado, já há um tempo sem vir aos cultos, e aí ele falou assim, pastor, eu preciso conversar, eu preciso desabafar, não, eu estou sofrendo e tal. Não, filho, vamos, né? Você sumiu, mas eu vou te atender, vamos lá. Né? Só pode após, que hora? Tal hora, aonde? Na igreja. Gente, isso tem pouco tempo. Tinha uns 2 meses ou mais que nós tínhamos colocado aqui a rampa. Que é rampa ali, ó. Aí Dinha já começou a rir, já está imaginando a cena. Aí eu falei, não, vamos entrar, fulano, tal. Aí eu subi na rampa. Ué, pastor, última vez que eu vi não tinha isso aqui não. Eu olhei para a cara dele, falei assim, ô infeliz, tem mais de 2 meses nós colocou essa rampa, aonde você estava que você ainda não tinha visto ela? Você entendeu? Alheio ao que acontece. Deus está agindo, Deus está, amém? Deus está fazendo, Deus está trazendo almas, Deus está trazendo vidas, e você está onde? Onde você estava que você não viu? Pedro fala mais ou menos isso para ela, Safira, onde você estava que você não viu? Você chega um pouquinho antes, olha ali os pés daqueles que sepultaram Ananias, seu marido, exatamente porque ele fez o que você acabou de fazer, mentir. Você entendeu? Amém? Ou, para de ser um crente alienado. Sabe aquele crente que voa. Você não sabe nada que está acontecendo. Amém? Sabe, eu ainda, talvez não, mas ainda vai chegar gente que, pior do que a rampa, vai falar, ué, pastor, está aqui em cima? Oh, colocou piso. Quantos anos tem que nós colocou piso? Você entendeu? Ou para que essas desculpas esfarrapadas, para. Ah, eu não vou na igreja que meu marido não vai. Você nasceu colada nele?
Posso ouvir um amém? Outra coisa, para de ser esse marido machista. Eu não gosto que você vai na igreja sem eu. Porque eu sou o cabeça da casa. Eu não estou falando do Ian. Você entendeu? Eu gosto daquelas mulheres que é assim, você não vai não? Eu vou. Estou indo. Tchau. Fui. Você está entendendo? Uns pais esquisitos. Tinha uma mãe de um amigo meu que ela descobriu que ele amava estar na igreja. E ele estava perdendo nota na escola. Aí sabe como é que ela puniu ele? Se você não melhorar suas notas, você não vai na igreja mais. Você entendeu? Sabe? Para de arrumar umas desculpas, uns trem. Eu estou cansado. E quem é que não está? Uma agora acabou de abrir a boca. Todo mundo está cansado. É uma geração cansada. Amém? Sabe? Tem umas 3 quintas-feiras. Tinha um irmão ali, gente, que sem brincadeira, devia ser um tucunaré muito bravo que ele estava pescando. Você entendeu? Sabe, eu estava aqui, dormindo, passou arrebatado, mas eu estou aqui. Tinha um na várzea, né, Geraldo? Ele sentava na cadeira assim, e eu pregando, e eu... Você lembra, Geraldo? Sabe, ele estava lá, roncando na orelha do pastor, mas ele estava lá. Você está entendendo? Amém? Para de arrumar desculpas, senhor. Eu levanto cedo demais, pastor. E Garatinga inteira levanta. Com raríssimas exceções. Porque a turma aqui é do tijolo. A turma aqui é da cerâmica. Eu não sei se eu falo ou não falo. Acho que eu vou falar. Por que você não vem na igreja? Minha mulher arruma um menino. Eita glória. Arrumou um menino, basta. A gente que arrumou o menino foi ela. Sua mulher, eu vou dar banho, vou te ajudar a dar banho, mas eu vou tomar banho e vou para a igreja. Você está entendendo? Senão você começa a ficar alheio a tudo o que está acontecendo. Você começa a ficar por fora. Deus está fazendo, Deus está agindo e você não está vendo. Deus está tratando e a mulher não estava na igreja. Amém? Você anotou essa última, né, Marcelino? Anotou? Amém. Amém, Dinha? Olha o oi da Idinha para mim. Você entendeu? Quarta e última verdade. Quando é que eu estou fadado à morte espiritual? Qual é o último indício que eu extraio desse texto? Quando eu me submeto a alianças erradas. Quando eu me submeto a alianças equivocadas que vão contrário à vontade de Deus. Querido, que tipo de aliança você tem feito? Com quem você tem feito aliança? Tem alianças que você anda fazendo que vai te levar a passos largos para o inferno. Com quem você tem andado? Aonde você tem estado? Que tipo de lugares você tem participado? Amém? Olha o que Pedro vai dizer para ela. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo, versículo 9, para tentar o Espírito Santo do Senhor?
Porque entrastes em acordo. Por que você fez essa aliança maldita com seu marido, Safira? Que tipo de aliança você tem feito, querido? Que tipo de acordo você tem feito com o inimigo? Você está entendendo? Amém? Para de fazer conchavo com o diabo. Para de fazer aliança com Satanás. Nós vivemos um tempo onde o secular quer invadir o sagrado. Ele já não quer nem fazer parte, ele quer invadir, ele quer tomar lugar. E as pessoas adotam isso como normal. Nós vivemos um tempo, querido, nós estamos vivendo um tempo onde o certo é o errado e o errado é o certo. Você está entendendo? Amém? Talvez eu vou contar o caso aqui errado, que eu não li muito a respeito, mas invadiram a casa daquele cantor, o Sérgio Reis, porque ele emitiu uma opinião sobre urnas eletrônicas. Foi isso mesmo? Quem viu isso aí? Porque o cara emitiu uma opinião, o STF soltou. Você está entendendo? É esse o tipo de mundo que nós estamos vivendo. E já mandaram o recado, vamos emitir, vamos mandar Polícia Federal em casa de pastor Malafaia, em casa disso, daquilo, todos aqueles que falam alguma coisa contrária ao STF. Você está entendendo? Eu não estou aqui defendendo o governo, eu só estou te alertando para o tipo de aliança que você está fazendo. Ah, o pastor é Bolsonaro. Não, eu sou de Cristo. Amém? E entendo que toda autoridade é imposta por Deus, colocada por Ele. Mas o cristianismo não pode fazer alianças com certos tipos de ideologia. Não cabe dentro do contexto cristão. Não cabe. Não dá. Você está entendendo? Vamos sair da esfera política. Ah, vai ter uma festinha na escola. Halloween. Você sabe o que é Halloween, querido? Dia das bruxas. Aí está lá o pai da menina crente, ou do menino crente, vestindo ele de uma fantasia de Halloween. Quando eu faço a matrícula do meu menino na escola, eu digo, olha, meu filho não participa de festinha de carnaval, não participa de festinha junina, não participa de Halloween. Por favor, nem me mande bilhete. Que bom que eu ouvi um glória a Deus. Ah, não, mas fica bonitinha, pastor. Tem que ver que dintim podre que nós assim. Você tem que ver ele igual o Chico Bento, um jeca, tatu, com chapéu de paia na cabeça. Para com isso, senhor. Para. Pastor, mandei ele para a festa de Halloween. Fui na roça do meu pai, peguei uma abóbora. Fiz uma caveira. Tem que ver que caveira chique de abóbora. Para! Você está entendendo? Para de fazer conchavo com o diabo, senhor. Para de fazer aliança com o inferno. Amém? Aí vai sofrer bullying. Vão persegui-lo na escola. É por isso que a gente está criando essa geração Nutella. Uma geração de homem que não tem iniciativa.
alternativa. E não é proibir apenas, não, é contar, olha, você não vai, você não participa, porque a gente é cristão, nós é evangélico, você tem que entender. Está aqui, a palavra de Deus diz isso, isso, isso e aquilo. Amém? Glória a Deus. Para de pintar o dente do seu menino, os dentes bonitos, agora tem que ficar podre. Eu não sei aonde tirar, que caipira tem dente podre. Não entendo, tem uns trem que não entra na minha cabeça, sabe? Mas entenda, querido, certos tipos de aliança te levam ao fracasso, te levam à morte espiritual. Certos tipos de amizade estão te levando para o buraco, você não abre os olhos. Pessoas já te alertaram, pessoas já te falaram, ou sai fora. Isso aí vai te levar para o inferno, isso aí vai te desviar da igreja. E você não acorda. Você está entendendo? Se coloque de pé do teu lugar. Sabe o que eu acho mais interessante desse texto? É que a morte de Ananias e Safira não estagnaram a igreja. A igreja continuou. O texto diz no versículo 12 que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Tem gente que morre na igreja de pirraça. Eu vou morrer para a igreja ver a falta que eu vou fazer. Suicida espiritualmente de pirraça. E quando você vê a sequência do texto, a igreja não parou. Não é que Pedro não amava, é que a obra tinha que avançar. Eu não vou no culto, quero ver, pastor, sentir. No dizimo mais, quero ver o que ele faz sem meu dízimo. Você entendeu? A obra não parou. Porque a salvação, querida, é individual. É individual. Que essa palavra possa ter entrado no teu coração. O desfecho de Ananias e Safira é traumático. É aquele típico texto que o Espírito Santo te dá para pregar e que você sabe que não vai ter virada. Não vai ter mais, e aí? E de repente, né, Vera? Não, não tem. Morreram. Foram exterminados. Mas você pode escrever uma história diferente. Você pode escrever uma história diferente. Você pode caminhar para a vida. Você pode caminhar para a intimidade com Deus. Você pode rebobinar a fita. Você pode reeditar as suas janelas espirituais. Você pode fazer diferente. Ou faça diferente. Não sei por que o Espírito Santo está colocando isso no meu coração. Mas não interessa o que você fez até aqui. Interessa a decisão que você vai tomar daqui para frente. Você pode fazer diferente. Você pode escrever, você pode fazer o que Ananias e Safira não fez, adotar a verdade como critério espiritual. Você pode mudar a história. Aleluia! Você pode trazer à tona velhos hábitos de oração. O crente que você é, pastor, eu era. Então volte a ser. Eu fazia, volte a fazer. Eu pertencia, volte a pertencer. Faça diferente. Sua história não precisa ter o mesmo final melancólico de Ananias e Safira. Ela pode ter começado mal, mas pode terminar bem.
pode terminar diferente. Aleluia. Se você é alguém que sentiu, pastor, estou com esses sintomas que estão me levando à morte espiritual, coloque a tua mão sobre o teu coração. Pastor, não é para mim, eu estou vivendo da Silva. Amém, glória a Deus, apenas cuide para que você não caia. Mas se você está dessa forma, querido, se você está fazendo conchavos com o inimigo, se você está alheio a tudo que acontece no corpo de Cristo, na igreja, então coloque a tua mão sobre o teu coração. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe melhor do que eu, papai querido, o intuito dessa palavra nessa noite. O Senhor sabe qual coração o Senhor quer alcançar. Eu não sei, eu apenas venho aqui e prego. Mas se há pessoas aqui nessa noite que estão distantes do teu caminho, que estão caminhando para uma morte, para um fracasso espiritual, ou até mesmo já morreram espiritualmente, o Senhor é o Deus que soprou num vale de ossos secos. O Senhor é um Deus que deu vida a esses ossos secos, ó Pai. E o Senhor nessa noite pode dar vida para as pessoas que estão aqui. Papai querido, toma nas suas mãos este homem, essa mulher, que hoje se compromete no seu íntimo a fazer diferente, a escrever uma nova história, um novo processo, um novo caminho, Deus. Muda a mente, muda o coração, muda o rumo. Papai, em o nome de Jesus, Deus, sê conosco, fica conosco, que hábitos que outrora nós fazíamos, ó Deus, que possam se tornar a serem feitos a partir dessa noite, Deus. Levanta o homem e a mulher de oração que morreu, que fracassou. Levanta, papai querido, o evangelista, o pregador nato, que talvez está sentado aqui e eu nem sei, para que ele possa, papai querido, reavivar o dom que há nele. Em o nome de Jesus.